O conforto pode ser muitas coisas, depende de cada vida, de cada momento. Eu não sei o que é um conforto para você, ou qual o conforto que você pode estar vivendo, mas o conforto é um lugar tentador, né? O conforto é algo que nós desejamos, às vezes, mas o conforto, ele pode nos impedir, e ele sempre vai nos impedir, se nós ficarmos presos nele, de viver o melhor de Deus, de sermos usados de forma poderosa pelo Senhor. E eu citei o exemplo do povo de Israel, que estavam escravizados no Egito por muito tempo, e por muito tempo eles estavam confortáveis naquela situação. Mas chegou um momento que Deus permitiu, né, que o faraó apertasse a corda ali com eles, né? Eles tinham que produzir mais, cada vez mais, e aí eles começaram a clamar o Senhor. E porque eles clamaram o Senhor, Deus então providenciou um meio para eles serem libertos. Eles viviam como escravos, sendo que Deus não estava, né, querendo uma nação escrava. Deus tinha liberdade para eles, Deus tinha Canaã, uma terra prometida. Eles faziam parte da promessa, da aliança de Deus feita a Abraão. E a Bíblia diz que quando eles clamaram, Deus se lembrou. E para isso, para que eles fossem libertos, primeiro eles tiveram que clamar. Eles tiveram que ter um conceito pessoal que eles estavam confortáveis, que eles precisavam sair daquela situação, mas eles só entenderam isso quando as coisas ficaram pior. Depois, Deus tem que tirar uma outra pessoa do conforto. Eu estou só resumindo o que eu falei semana passada, que foi Moisés, que foi aquele que Deus chamou para libertar esse povo, para ser um instrumento de Deus. E ele também estava ali confortável, cuidando do rebanho do seu sogro, tinha se casado, tinha os seus filhos, vivendo a sua vida, né, esperando o tempo passar, estava tudo tranquilo, e Deus o chama e ele usa de várias desculpas, porque ele não queria realmente encarar a missão. Não que a missão fosse fácil, né, dada por Deus a ele, era difícil, mas até que chega um momento onde Deus fica irado com ele, e ele entende que ele deveria ir, e ele vai, se torna um grande líder, um grande homem de Deus, um dos maiores líderes que já passaram na face dessa terra, porque um dia ele deixou o conforto. Se Moisés não deixa o conforto de onde ele estava, ali, se ele continua na sua vida pacata, ele não seria conhecido e reconhecido por nós e nem por Deus como um grande homem de Deus que foi. E porque ele deixou o conforto, ele teve experiências grandiosas com Deus. Deus manifestou a presença dele para que ele pudesse ver. Deus passou por ele de costas, que ele não podia ver totalmente, que ele morria por causa do tamanho da glória de Deus. A Bíblia diz que ele falava face a face com Deus. Quando ele ia à tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus baixava, se manifestava. Ele passou a ser alguém cheio da intimidade com Deus, irmãos. Um homem admirável. Ele era bravo antes, né? Ele tinha matado um egípcio. A Bíblia diz que Moisés tornou-se o homem mais manso da terra. Ele teve uma transformação total, experiências com o poder, com o sobrenatural de Deus, porque ele escolheu deixar o conforto. Ou melhor, foi impelido por Deus, mas ele aceitou. Muitas vezes ficar no conforto dos nossos lares, da nossa vida, dos nossos projetos, parece bom, e é bom para a carne, mas não vai nos levar a viver experiências grandiosas com Deus. Todos que viveram grandes experiências com Deus, que viram o milagre sobrenatural de Deus, o agir poderoso, deixaram o conforto, abriram mão de algo, se desvencilharam de algo que lhes prendia. E hoje eu quero continuar essa palavra com você, e eu quero ler com você Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. E eu quero te falar algumas coisas rapidamente do porquê nós precisamos deixar o conforto. Romanos capítulo 13, do versículo 11 e diante, diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono
porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que significa esse texto? É claro que no dia que nós cremos em Jesus, nascemos de novo, nós somos salvos. Mas ele está dizendo aí, o apóstolo Paulo, aos romanos, ele está dizendo: olha, vocês estão discernindo os tempos, vocês estão percebendo o tempo que nós vivemos, e se você está percebendo, você então precisa despertar do sono. O que significa isso? Talvez deixar o comodismo, ser alguém de atitude, porque a nossa salvação está mais próxima. O que ele está dizendo? Está chegando o dia da volta de Jesus, está chegando o dia de nós vivermos a eternidade, está chegando o dia onde o nosso tempo aqui na terra vai ser findado para todos na volta. Mas também chega o dia que o tempo de cada um aqui é findado. Você não sabe quantos anos você vai viver, se nós vamos viver até daqui a pouco. Espero que seja muito tempo. Quero viver até os 120, se Jesus não voltar. Mas se ele voltar antes, vou feliz. Mas nós não sabemos. Eu posso desejar, mas eu não sei. Você não sabe. Então o tempo se aproxima, o tempo está passando. E dentro desse tempo que nós temos de vida, ou até a volta de Jesus, muitas coisas têm acontecido. E eu não preciso de falar muitas coisas, de coisas ruins que têm acontecido. Mas o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de discernir. Nós vivemos um tempo que a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja. A qualquer momento. Os sinais para o arrebatamento já se passaram, a maioria deles. Depois do arrebatamento virá a grande tribulação. No final Jesus volta à segunda vinda. Então nós estamos vivendo nesse tempo. E por isso nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, tantas coisas obscuras. O mundo vive em treva. E Paulo estava dizendo lá atrás, naquele tempo, para os cristãos de Roma: vocês precisam analisar os tempos, a época, os períodos. E nós estamos vivendo esse tempo, no tempo da pós-modernidade, onde o humanismo toma conta, é o homem no centro de tudo, é tudo para o homem, para ele, para a glória dele, contrário do que a Bíblia diz, que a glória é para Deus. Vivemos um tempo onde a verdade é relativizada. A verdade, muitos dizem, é verdade para você, mas para mim não é. É pecado para você, mas para mim não é. É a ideia que tem no mundo. Porque os tempos são maus. Vivemos um tempo de degradação moral da sociedade como nunca, de inversões de valores, degradação da família, desvalorização do casamento. Vivemos sobre um governo no nosso país que é contra os princípios bíblicos, familiares, moral, contra a liberdade de expressão. E eu não estou falando de partido político, estou falando do que temos visto no nosso país. Essa semana a grande notícia é que o antigo currículo X foi banido do Brasil. Então isso são indícios da nossa liberdade sendo cada vez mais reprimida, caçada. Então vivemos tempos difíceis. E o que eu como igreja preciso fazer? A gente precisa despertar para isso. Paulo ele diz aqui, despertem do sono. Vocês estão compreendendo o tempo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Se vocês estão vendo, despertem do sono. Porque daqui a pouco tempo nós não vamos ter muito tempo. Então Paulo estava advertindo os cristãos de Roma, mas se aplica a nós hoje. Muitas vezes, irmãos, nós estamos no conforto de um sono espiritual, de uma apatia espiritual referente às coisas de Deus. Estamos muito contentes, satisfeitos com a nossa salvação. Você pode dizer, não é para estar, pastor? Sim, seja grato todos os dias, mas preocupe com a salvação de outros também. Não se contente apenas ser um crente salvo, sentado e satisfeito no banco de um prédio da igreja, mas seja alguém relevante no seu tempo, seja alguém que faça diferença nesse tempo,
seja luz em meio à escuridão, porque quanto mais densas são as trevas, mais a luz se destaca. Um ponto de luz na escuridão é visto de longe, e Jesus disse que nós somos a luz do mundo. A solução para o mundo não passa pela política, a solução para o mundo passa pela igreja de Jesus Cristo, a solução para o mundo passa por Jesus. Só Ele muda e transforma as nossas vidas. E às vezes eu fico incomodado com nós mesmos, eu me incluo, sou o primeiro para me incluir, de como às vezes a gente fica numa apatia, num sono espiritual, vendo as coisas acontecer, e às vezes não saímos do conforto, queremos continuar no conforto, olhando só para os nossos afazeres, para as nossas coisas. Tem jejum na igreja, 21 dias. Nós podemos contar quantos participam, graças a Deus, um grande número, mas todos deveriam participar. Tem culto de oração, são os cultos menos frequentados em todas as igrejas. Tem vigília, muitos não vêm em casa. Lê a palavra, muitos leem aqui no culto, igual está ali o texto projetado. Eu sei que muitos leem, mas muitos estão nessa apatia ainda, nesse sono. Não mortificam a sua carne, os desejos da carne, dão vazão à carne muitas vezes, fica no conforto daquela vida mais ou menos. Mas Deus nos chamou para uma vida de abundância, para nós vivermos uma vida diante de Deus em abundância, para nós sermos comprometidos com a obra de Deus. Ele não nos chamou para ficar olhando o tempo passar, esperando que alguém faça alguma coisa, mas na verdade esse alguém é você. A mudança começa em mim, começa em todos nós. Qual a última vez que você orou meia hora, 20 minutos? Talvez uma hora, como Jesus disse para os discípulos: vocês não podem orar comigo nem uma hora? Qual a última vez? Às vezes a gente ora 5 minutos, 10, a gente já orou tudo que tinha que falar, porque não temos às vezes o hábito de orar, porque às vezes não acreditamos que quando nós oramos, nós estamos gerando no mundo espiritual, e quando nós reunimos para orar, nós estamos gerando o que nós queremos ver, e quando você ora que você lê a sua família, seus empreendimentos, você está orando, gerando no mundo espiritual aquilo que você deseja ver manifesto na sua vida. Talvez você diga: eu não posso fazer muita coisa pelo país, mas você pode orar, você pode clamar pela mudança, você pode ser a mudança onde você está, você pode ser a luz que brilha, você pode fazer a diferença, você vai ser alguém que não vai se corromper com o mundo, e onde há corrupção, a sua luz, ou melhor, a luz de Cristo que está em você vai brilhar. Então ore pela conversão das pessoas. Jonas 1,6 diz assim: o capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro do seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Jonas, Deus tinha mandado ele pregar em Nínive, e ele estava ali naquele navio tentando fugir de uma tempestade, e ele era o culpado da tempestade. Ele estava dormindo, apático, as coisas maus, o navio quase afundando, a tempestade, e ele tranquilo, irmão. Nós não podemos, como cristãos, ter esse sentimento de não me envolver, de não me importar. Se tem alguém entre nós enfermo, nós vamos nos importar, nós vamos orar por ele, nós vamos visitar. Se alguém entre nós, um familiar, infelizmente faleceu, nós vamos lá no velório. E às vezes a gente fala assim: eu não gosto de velório, pastor, eu não gosto de ver morto. Eu não conheço ninguém que goste. Ninguém gosta. Mas a gente vai. Sabe por quê? Porque a gente quer abençoar a família dos que está vivo. Porque não sei se você já perdeu alguém da sua família, mas após esse ato fúnebre, a gente está lembrando: fulano foi lá, o fulano deu um abraço, o fulano falou algo que me consolou. Isso é sair do conforto. Às vezes eu me escondo porque eu não gosto, eu tenho medo de ver o morto. Não vai lá perto do caixão, fica lá
próximo da família só, mas vai. Abençoa alguém, saia do conforto, tem alguém entre nós passando um momento de dificuldade, você sabe, vai lá, ora com a pessoa, saia do conforto, seja bênção na vida de alguém, porque nós precisamos ser uma igreja que todos se envolvem. Eu fui pregar numa igreja simples essa semana, um prédio simples em construção, mas tinha ali umas 50 ou mais pessoas no culto de quinta-feira. Eu fiquei com vergonha para nós, porque aqui nós somos mais de 300 membros, né, no sistema lá da igreja, e às vezes dia de quarta vem 30, 35 atendendo. No início vinha mais, quando eu cheguei para a igreja aqui vinha mais, mas foi diminuindo. Sabe por quê? A nossa tendência é ficar no conforto. Eu não vou hoje, amanhã também não vou. Você passar 3 vezes sem vir, você já acha que aquele culto não é importante para você mais. E eu fiquei refletindo quando eu estava lá. Eu acredito que aquela congregação não tenha nem 100 membros, talvez tenha 100, muito menor que nós, mas eles estavam ali no culto. Não sei se é sempre, mas naquele dia estavam. Nós podemos fazer muito mais, irmãos, como igreja. Quando eu olho para a nossa igreja, agora falando da nossa igreja aqui, olho para a cidade, eu vejo o quanto que Deus quer fazer em nós e através de nós, o quanto nós podemos avançar. Nós temos irmãos abençoados aqui, irmãos cheios da vida de Deus. Nós só precisamos um pouquinho mais de deixar o conforto, de esforçar, de entender que a igreja é do Senhor, mas eu faço parte dela. Que a igreja não é do pastor A, nem do pastor B, nem do irmão A ou B. A igreja é de Cristo. E se eu quero agradar a Cristo, eu vou vestir a camisa desta igreja. Eu vou me envolver nos trabalhos. Eu vou ser um ajudante na obra, um cooperador, um chamado no reino, um trabalhador no reino. Se você for olhar suas coisas, você vai ter sempre um motivo para não estar no estudo, para não se envolver, para não fazer parte de uma célula, para não liderar. Sempre tem um motivo. E toda vez que nós queremos uma desculpa, vai sempre ter uma desculpa pronta. E muitas vezes não é desculpa mesmo. Você tem um compromisso, você tem sua vida, mas você precisa renunciar. Tomar a cruz é isso. Sair do conforto envolve tomar a cruz. Você acha que foi confortável para Jesus morrer na cruz? Eu tenho certeza que não foi, mas ele morreu. Tanto que ele falou: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas todavia faça sua vontade. E a vontade de Deus era essa. Sabe por que era a vontade de Deus que ele morresse na cruz? Para nos salvar. Paulo falou assim: eu não quero que a graça de Deus seja vã em mim. Se você está experimentando o amor de Deus, de uma salvação plena, de uma graça, de um favor, de intimidade, você vai fazer o que com ela? Você vai só desfrutar? Não vai transferir essa graça para outros? Então nós precisamos, irmãos, às vezes despertar, sair do nosso comodismo. Às vezes nós estamos muito acordados para o entretenimento, para o lazer, para a tecnologia, para aquilo que faz bem para a minha carne, aquilo que é para mim, para a minha família e para as coisas de Deus. O povo aqui da cidade gosta muito de esporte, eu já notei isso é bom. Mas às vezes os crentes trocam o esporte por um culto, por uma célula. Está errado. Lá uma vez ou outra, se você trocar, ainda passa, mas direto. O seu compromisso primeiro é com quem? É com Jesus ou com você? Com o seu entretenimento. Mas tem que fazer esporte, pastor. Tem que fazer, faça no outro horário. Não troque sempre as coisas de Deus. Não deixe Deus por último. Sair do conforto significa pôr Deus como prioridade na nossa vida, como primeiro. Porque o mundo está aí perdido, há uma obra para ser feita. E Deus nos chama para viver na comunhão dos filhos de Deus. Não fique só voltado para você, porque senão nós vamos fazer igual os do mundo, que só pensam neles, no seu bem-estar. É o egocentrismo, é eu do centro. Mas eu tenho que sustentar minha família, minha vida financeira e os meus projetos e a minha posição social, como é que fica?
seja famoso diante de Deus, reconhecido diante dele. Abraão passou uma vida toda servindo a Deus, trabalhando ali, agindo, indo para onde Deus mandava, para gerar um filho, que seria o descendente de toda uma nação. Deus falou: eu vou tornar o seu nome grande, eu vou engrandecer o seu nome, Abraão. E fez mesmo. Aleluia. Então, às vezes a gente pensa que quando a gente investe tempo nas coisas de Deus, a gente vai perder. É muito pelo contrário. Sempre que a gente abre mão de algo para Deus, Deus vai nos recompensar, Ele vai nos elevar. Aquele que quiser ganhar, perderá, mas aquele que perder, vai ganhar. Aleluia. Jesus. E perder a vida aqui não é morrer, mas é perder de abrir mão, às vezes, do conforto. Se você escolher abrir mão do conforto, você vai ganhar com Deus, porque Deus honra aquele que honra o nome dele. Então se preocupe em ser cheio do Espírito, se preocupe em gastar tempo em oração, se preocupe em ler a sua palavra diariamente, se encha da palavra, porque o que nos sustenta, irmãos, na hora da luta, na hora da adversidade, é o nosso tempo a sós com Deus, é você estar firme com Deus, é aquela promessa que Deus faz para você lá no seu quarto. Quando você está ali a sós com Deus, você está mal, tem dia, e tem dias que a gente está mal, mas você vai para a presença de Deus, você sai fortalecido, não mudou nada, a situação é a mesma, mas no seu coração mudou. Deus te encheu de fé, Ele te encheu de coragem, de ânimo, e você continua lutando. Mas quando a gente não tem esse tempo com Deus, não prioriza essas coisas, a gente fica suscetível aos ataques do diabo. Ele ataca muito a nossa mente, ele põe muita mentira na nossa mente. Então nós precisamos despertar para uma comunhão íntima, para um compromisso com o Senhor, sair do comodismo. Eu quero encerrar falando do último exemplo, de Neemias. Dos outros exemplos que eu te dei, Deus teve que apertar para o povo sair do comodismo. Ele teve que insistir com Moisés, até ficar irado com ele. Mas agora nós estamos diante do exemplo de Neemias. De Neemias que olhou para o que estava acontecendo. E ele enxergou, conforme Deus enxerga a situação do seu povo. E ele se prontificou a fazer alguma coisa. E o mover extraordinário, a restauração da honra, da dignidade dos israelitas, através da reconstrução de um muro, num tempo recorde de 52 dias. Sabe por que aconteceu? Porque Neemias deixou o conforto do palácio. Ninguém obrigou ele a deixar. Deus não mandou ele deixar. Eu acredito que Deus colocou um sentimento no coração dele, mas ele foi sensível a ouvir o coração de Deus. Neemias 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, senti-me e chorei. E chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele viu a situação do seu povo, irmãos, porque uma cidade sem muro naquela época era uma cidade desprotegida. O emocional do povo, ele se sentiu mal, humilhado, sem proteção. Qualquer um poderia chegar e atacar, porque não é um murinho simples igual nós pensamos, era um muro, um muro grande, podia passar uma carruagem em cima do muro. E o Neemias era o copeiro do rei, ele tinha uma posição de destaque na corte do reino persa. Ele não era um escravo, ele estava trabalhando ali no alto escalão, ele provava o vinho antes do rei tomar, para saber se não tinha veneno. Ele estava num lugar confortável, se tivesse ar-condicionado, no palácio tinha ar-condicionado, tinha melhor comida. Mas sabe o que ele fez? Ele não foi indiferente ao sofrimento do seu povo. O desconforto do coração de Deus, porque Deus não estava confortável vendo o seu povo naquela posição, e o desconforto do coração de Deus foi expressado através do coração de Neemias. Neemias percebeu,
Nós somos esses que Deus chama, para que o desconforto do coração dele seja expressado através de nós. Deus, quando vê alguém escravizado pelo pecado, pelo diabo, ele sente um desconforto no coração, porque ele não quer que ninguém se perca. E para isso ele deixou nós, a igreja, ele nos salva para isso. Porque se não houvesse um propósito após a salvação, no ato da minha e da sua salvação, Deus nos levaria para o céu. Ele nos deixa aqui para crescer na igreja de Cristo, para ganhar maturidade, para nos envolver, para fazer a diferença, para cumprir a missão, para ganhar vidas. Essa é a vontade de Deus. Ele não tem prazer, Deus não tem prazer em fazer como ele teve que permitir que os israelitas sofressem, nem que forçasse como foi com Moisés. O desejo de Deus é que nós possamos sentir o desconforto do coração dele, ver as coisas com os olhos dele. Você pode dizer, mas como eu vou saber que você tem um Espírito Santo em você? Talvez você não dá ouvido para ele. Às vezes ele te chama para fazer algo, ele te impele, ele fala, mas sabe o que você faz? Você ignora, ou você até fica com vontade, mas de repente você freia o ímpeto do Espírito, porque o Espírito Santo, ele não é igual a nossa mãe. A nossa mãe, quando a gente era criança, fulano, vem cá, você não ia, ela gritava mais alto. Aí quando ela falava o seu nome e sobrenome completo, você podia ir que ela estava brava, não era assim? O Espírito Santo não, ele grita bem forte da primeira vez. Você não ouve, ele vai baixando o tom, porque ele é muito educado, ele não obriga ninguém. Então a gente tem que estar sensível. Então depois de 4 meses de oração, irmãos, Neemias se apresenta diante do rei e pede para ir a Jerusalém reconstruir as muralhas. Neemias 1:11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época ele era, ele diz, eu era copeiro do rei. E Deus lhe concedeu o favor do rei, que permite ele ir. Então Neemias deixa o palácio, viaja a Jerusalém, chega ali e enfrenta a fúria dos inimigos que queriam resistir à reconstrução. Porque sempre o inimigo vai resistir uma reconstrução, sempre o inimigo vai resistir à obra de Deus, e a gente tem que aprender a olhar invertido. Toda vez que tem uma grande resistência, é porque o diabo já detectou que Deus vai fazer uma grande obra, e ele quer parar de alguma maneira. Foi o que ele tentou com Neemias, mas Neemias estava destinado a cumprir aquela tarefa. Era do coração de Deus. E quando é algo de Deus, nada pode parar. E ele mobilizou aquele povo. E em 52 dias as muralhas são reconstruídas. Neemias 6, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. O Senhor quer fazer obras entre nós, e através de nós, que todos fiquem espantados. E todos olham para nós e falam, só pode ser Deus. É Deus mesmo que está agindo naquela igreja, é Deus que está agindo na vida daquele irmão. Olha como que ele cresceu, olha como ele é cheio da vida de Deus, olha como ele é comprometido com a obra de Deus. Mas para isso é preciso deixar muitas vezes o conforto do nosso palácio, irmãos. Ele quis deixar o conforto do palácio. Ninguém mandou. O Senhor também, Ele conta conosco. Ele te chama para deixar o conforto. Porque quando você deixa o conforto, o que é impossível, Deus faz através de você. Aleluia. Uma igreja inteira que deixa o conforto, que se sacrifica pelo reino, que paga o preço, que abre mão do seu tempo, dos seus recursos, em prol da obra de Deus. Deus vai fazer através dela coisas impossíveis. Vidas que você vê que é improvável serão transformadas. Aleluia. Toda uma cidade será influenciada, uma região. Deus levantará pessoas cheias da vida dele para fazer a obra dele quando nós deixamos o conforto do nosso palácio. E mais, quando nós deixamos um sentimento próprio de gratidão, de se importar, de desejo, não porque o pastor está pregando, mandando.
ou porque alguém está ali me ferroando, não é igual faz com o boi, não. É porque eu quero ser a resposta para essa nação. Aleluia. Deus queria usar Neemias para fazer algo que só poderia acontecer pelo poder de Deus, mas ele só pôde fazer quando ele deixou o conforto. Deus, ele tem muito a fazer através das suas igrejas, através desta igreja, nesta cidade, nesta região. Ele tem um povo aí que precisa dele. Ele tem muitos planos para nós avançarmos. Mas se nós não deixarmos o conforto, nós vamos impedir ou vamos atrasar a obra de Deus. Porque Deus queria, mas enquanto Neemias não deixou o palácio, ele não fez a obra dele. Qual é o conforto que você está hoje? Faça uma escolha de deixar o conforto. Escolha mergulhar no mover de Deus. Escolha ser alguém que ora, alguém de oração, alguém que lê a palavra, alguém envolvido na obra de Deus, na sua igreja. Tem oração, eu estou junto. Tem curso para capacitar, eu estou. Tem um congresso, eu vou também. Escolha, irmão, se envolver com Deus. Você nunca vai se arrepender. Desde quando eu cheguei para a igreja, me converti, eu sempre fui muito envolvido. Sempre estava nos cultos. Durante um dia da semana a gente ainda fazia visitas. Eu não era pastor, não. Estava em tudo. Com pouco tempo eu era professor de EBD. Eu vi o professor e falava, eu quero ser igual ele. Deus me deu a graça de não ser igual, mas de poder dar aula. Ele era um professor muito bom. Depois, com 4 anos de convertido, eu senti o desejo de ser pastor. Mas eu tinha até vergonha de falar com as pessoas. Cheguei na igreja um dia desses. Então, um dia eu comentei com a minha esposa, depois comentei com o meu pastor. Na época não tinha nem um seminário próximo. Eu tinha que deslocar para Cachoeira e Itapemirim, que era o lugar mais próximo. Teria que mudar para lá. E a mulher do meu pastor disse assim, se for de Deus, vai vir nas tuas mãos o jeito de fazer o seminário sem te tirar do seu lugar, que era mudar de um. A gente já começa, estava começando a nossa vida, não dava para mudar naquele momento. Daí 1 ano, surgiu a oportunidade do seminário. Estudar em uma sua cidade, 75 quilômetros de Una, dava para ir e voltar. E eu continuei na minha cidade. Mas porque eu sempre quis me envolver com as coisas de Deus. Muito cedo, eu trabalhava na liderança de uma igreja muito fechada, para pessoas novas. Era uma igreja estabelecida, muito antiga. E eu nunca pedi, irmãos. Deus foi me colocando. Só que eu nunca enjeitei aquilo que Deus colocou na minha vida. Uma vez a igreja convidou um missionário para pregar. E quase chegando a hora do culto, o missionário não chegava. E eles ficaram, quem vai pregar? Aí foram lá para você prega. Eu falei, se puder pregar. Porque na época na igreja não podia pregar de camisa de manga curta, conforme eu estou hoje. E não podia ter barba. Quem pregasse tinha que estar com a barba feita, mesmo não sendo pastor. E no dia eu não tinha barba assim, mas eu estava com a barba desfeita. Eu falei, se não tiver problema pregar de camisa de manga curta de barba, eu prego. E eles falaram, não tem problema não, porque ninguém tinha preparado. Eu também não tinha não, irmãos. Eu não sabia que eu ia pregar, mas eu andava preparado. E eu preguei, eu nunca corri. Sempre que tinha as oportunidades, eu procurava fazer debaixo do favor de Deus da casa. Não tem méritos meus nisso. Só estou te contando que quando a gente se dispõe, mesmo não sendo capacitado, Deus nos usa. Aleluia. Então não fique acomodado, deixe Deus te usar. Saia do conforto. Se posicione, diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa a minha língua e faça um instrumento para mudar essa nação, para transformar essa cidade. Eu quero ser alguém envolvido na tua obra, na tua igreja, e viva o mais de Deus na sua vida. Viva tudo que Deus planejou que você fosse nessa terra. Não impeça os planos de Deus de realizarem na sua vida, porque nós podemos impedir os planos de Deus na nossa vida, se a gente não der as respostas certas. Se Abraão não sai da sua terra, ele não tinha se tornado quem ele foi. Se Moisés não sai de Midian, ele não seria o homem que ele foi. Se Neemias não sai do palácio, ele não teria sido alguém tão importante na história do povo de Deus. Deus quer que você seja alguém importante na história do povo dele. O livro de Atos continua sendo escrito, os atos da igreja.
E onde vai estar o seu nome? De que forma vai estar? Ah, fulano ficou confortável, foi salvo, vai morar no céu, mas não fez mais nada, não se envolveu, era um crente relaxado, não buscava a presença de Deus, ou vai ser alguém cheio da vida de Deus, comprometido, que apesar da simplicidade, mas estava sempre disposto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Como você quer ser reconhecido por Deus e pelas pessoas? Você quer ter um nome diante de Deus, saia do conforto. Ele já te deu graça suficiente, Ele já te deu dons. Abra a mão das suas coisas, não viva só para você, não. As coisas desse mundo vão ficar, e você vai apresentar diante de Deus. Qual a obra que você fez? Ah, Senhor, vivi, ganhei dinheiro, eu fiz muita coisa. Não tem problema ganhar dinheiro, Deus abençoa o dinheiro, mas não podemos viver só para isso. Ah, eu vivi só para trabalhar, eu era só música, eu só tocava, eu gostava só de tocar. Não, sirva o Senhor completamente, cada área que Ele te chama. Se desperte. Vamos orar. Você deseja ser alguém usado mais do que você já é, que você já é usado no livro. Se você tem algo na sua vida que talvez é um conforto que tem te atrapalhado, que você sentiu no coração, eu te convido a ficar de pé para nós orarmos. Coloca diante do Senhor, e o Senhor não olha para você com olhos de julgamento, não, nem eu, porque eu também tenho meus confortos, todos nós temos. Mas é o momento, quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele tira, Ele muda, irmãos. Muitas vezes o nosso conforto é porque nós temos um pensamento errado. Muitas pessoas não se dispõem a servir porque eles têm medo de passar vergonha. Eles acham assim: e se eu me posicionar para liderar, fazer algo e Deus não me honrar? Deus honra o nome dEle. Amém. A igreja do Senhor, Ele sempre vai honrar a sua igreja. Ele sempre vai honrar, mesmo que tenha dúvidas. Alguns talvez, mas eu não consigo, eu não sou capacitado. Ninguém é, mas o Senhor nos capacita. Às vezes o conforto é por uma visão errada, um pensamento errado, mas o Espírito Santo quer remover todo o conforto. Ele quer remover todo o conforto nesta manhã. Aquilo que tem nos atrapalhado de viver a plenitude do que Ele tem para nós. E eu sei que Deus colocou grandeza no seu coração. Aleluia. Você deseja, eu sei que você deseja fazer mais do que você faz. Você deseja se envolver, mas talvez tenha algo que tem sido um obstáculo. E Deus vai tirar o obstáculo. E quando Ele tira, Ele faz o melhor. Não precisa se preocupar, mas se Deus tirar, eu vou ficar no prejuízo. Não, Deus vai te suprir. Quando você abrir mão daquilo que Ele te pedir, é porque Ele tem algo melhor para você. Ele vai sustentar a sua vida, porque Ele te chamou como um soldado do exército de Cristo. Você é um escolhido por Ele, por isso você está aqui. Você faz parte da igreja, você é um instrumento escolhido, um vaso que Deus quer usar, um canal da bênção dEle. Amém. Você é importante para o reino dEle. Você é importante, Ele te salvou, você disse sim à salvação. Talvez você já se envolveu tanto, mas por causa de uma frustração, talvez um aborrecimento, alguém não reconheceu, você ficou chateado, alguém te ofendeu no percurso, você ficou ferido, você parou. Não para não, porque você está fazendo para Deus, mesmo que as pessoas não vejam, Deus vê. O Espírito Santo quer curar as feridas nesta manhã. Aleluia. Talvez você ficou frustrado, você tentou, não deu certo, você parou, você estagnou. Não pare. Aleluia. Nem sempre nós acertamos, nem sempre dá certo a primeira vez, mas o Senhor nos chama para ser perseverantes. Continue. Aleluia. Eu sinto nessa manhã que tem tantas pessoas que Deus aqui dotou de tantos dons. Aleluia. E você sabe que Deus já te chamou para trabalhar em tal área, mas você tem resistido, algo tem te atrapalhado, mas o Senhor te ama. Aleluia. Assim como Ele fez com Pedro, Ele falou: Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro não se achava mais digno, irmãos, porque ele tinha negado Jesus. Talvez você não se ache digno por alguma falha, mas se você pediu perdão, o Senhor te perdoou. Talvez você está frustrado com você mesmo, não deu conta, não fique assim. O Senhor te chama, Ele restaura o chamado da sua vida. Aleluia. O ministério, você é um ministro de Cristo. Você é chamado pelo Senhor das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Você é um ministro. Amém. Ministro da parte do Senhor. Pai, nós te louvamos. Eu te louvo por tua igreja, Senhor.
por esses teus filhos tão amados por Ti. Um dia o Senhor nos comprou, Senhor, com sangue precioso. Aleluia. E todos nós, Pai, queremos Te agradar. Sim. Queremos ser envolvidos na Tua obra, Aleluia. Senhor. Mas às vezes tem tantas coisas que nos atrapalham. São os atrativos que atraem às vezes a nossa carne. São os empecilhos que o inimigo coloca. São os embaraços da vida, Senhor. Mas no nosso íntimo nós queremos Te agradar. Aleluia. Nós queremos ser envolvidos. Então eu peço agora em nome de Jesus, ó Espírito Santo, venha tirar da nossa vida todo empecilho, aquelas barreiras que têm nos atrapalhado de ir além, de assumir posições diante do Senhor, de nos envolver mais. Vem agora, Espírito Santo, queima da nossa vida, remove, abra nossos olhos para nós enxergarmos. Tira aquele conforto que nós temos identificado, que tem atrapalhado. Nos faça entender essa verdade. Senhor, obrigado, porque nesta manhã o Senhor levanta um exército poderoso. Aleluia. De servos do Senhor. Aleluia. Que estão dizendo sim ao Teu chamado para a missão do reino. Que estão abrindo mão da sua vontade, do seu eu, para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Que o Espírito Santo nos dirija na nossa caminhada. E que sejamos um povo valente, destemido no reino de Deus. Aleluia. Abençoe cada um. Aviva o dom que o Senhor deu para cada um dessa manhã. Traga de novo o desejo no coração, o queimor no coração de fazer a Tua obra. Que ninguém daqueles que um dia pararam no meio do caminho não pare, eles continuem. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, nos dê um dia abençoado. Culto logo mais à noite, entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E amém. Deus te abençoe.